Olá pessoal, professor Rigueto na área novamente, agora para trabalhar com vocês com a figura do rito comum sumário. E esse rito comum sumário, ele vai funcionar de que forma? Eu vou fazer uma abordagem geral desse procedimento com vocês, que vai de certa forma repetir o que nós abordamos lá no rito comum ordinário, tá? Vou mostrar para vocês 5 diferenças desse rito processual, tá? Para os demais, né? Para o rito ordinário. E, consequentemente, vou mostrar como que eu vou cobrar de vocês na prova essa temática, tá? Então, vamos lembrar o seguinte, né? Rito comum sumário é aplicado para crimes com pena máxima superior a 2 anos, porém inferior a 4. Lembre-se que se for igual ou superior a 4 anos, eu estou falando do rito ordinário. Se for de até 2 anos, eu estou falando do rito sumaríssimo. Tá? E automaticamente o sumário é superior a 2, inferior a 4, tá? E que não possua rito especial. O rito sumário é um meio termo entre o mais curtinho e o mais completo de todos. Vamos passar a retrospectiva completa e eu vou deixar alguns pontos para você pensar e depois eu vou mostrar para vocês as diferenças e como é que eu vou cobrar isso na prova. Simples. Lembra que eu falei para vocês que o rito ordinário ele seria o mais lento de todos? E depois viriam os ritos mais dinâmicos, mais práticos e assim por diante. Então vamos lá. Primeira situação, nós vamos olhar ali o rito sumário, ele está previsto no artigo 531 e seguintes, tá? 531 e seguintes. O inquérito policial vai dar início com a portaria ou com o auto de prisão em flagrante, e depois vai ter um vídeo especial aí sobre inquérito policial para você ter essa base lá do início, para você poder estudar. Abre-se com a portaria, encerra-se com o relatório em 30 dias. Pode ser prorrogado. Abre-se com o APF e encerra-se com o relatório em 10 dias, não podendo ser prorrogado. Lembrando que se aberto pelo APF, em 24 horas, o auto de prisão em flagrante tem que ser encaminhado para o fórum. Chegou no fórum, o procedimento administrativo dispensável virou processo. Por regras de jurisdição e de competência, distribui-se um juiz competente e esse juiz, então, estando o réu solto, dá vista ao Ministério Público, estando o réu preso, vai analisar o 310. Vai dizer, relaxo o flagrante se a prisão for ilegal, homologo o flagrante e converto em preventiva se a prisão for legal e houver a necessidade de mantê-lo preso, ou até mesmo homologo o flagrante e concedo a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares, caso o réu não precise ficar preso. Após esse despacho do magistrado, dá vista ao Ministério Público para que o Ministério Público possa impulsionar a ação penal. O MP poderá requerer o arquivamento, se o juiz concordar com o arquivamento, simplesmente ele diz arquive-se com as ressalvas do artigo 18. Se ele, na verdade, não concordar com o arquivamento, ele diz remeta-se os autos ao Procurador-Geral de Justiça e aí o Procurador-Geral, com base no artigo 28, poderá ele mesmo denunciar, poderá insistir aliás, nomear um promotor para denunciar ou insistir no arquivamento. Se o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, insistir no arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar. Pois bem, o promotor ainda pode requerer diligências, pedir mais provas, caso haja necessidade e se o réu esteja solto, ou poderá oferecer a denúncia com base no artigo 41 até o 46 do CPP. Oferecida a denúncia, volta para a mão daquele juiz, que vai dizer rejeito liminarmente com base no 395, se houver inépcia da inicial, falta de pressuposto ou condição de agir ou ausência de justa causa. 395, incisos 1, 2 e 3. Caso contrário, ele vai receber a denúncia, 396, e vai dar início à ação penal pela teoria majoritária do início da ação penal, recebimento da denúncia. 396, oferecida a denúncia, se o juiz não rejeitá-la liminarmente, ele recebê-la e determinará a citação do acusado para a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Recebida a denúncia, manda citar. Citação pessoal, encontrei você, hoje, amanhã é o primeiro dia, porque exclui o início e inclui o final. Não encontrei você hoje nem amanhã, mas eu acho que você está se ocultando. Ocultação, eu vou 2 vezes, eu oficial de justiça, vou 2 vezes na tua casa. Se eu sentir que está se ocultando, eu marco um horário com a pessoa que está me atendendo para o terceiro encontro. Do terceiro encontro, se eu te achar, citação pessoal. Se eu não te achar, citação por hora certa. O que acontece? Eu intimo a pessoa que me atendeu e automaticamente abre o prazo de 10 dias para a resposta à acusação. Ou então, citação por edital. Cidadezinha do interior de São Paulo, Lins, L-I-N-S,
local incerto e não sabido. Se você está em local incerto e não sabido, eu simplesmente vou citá-lo por edital, publico no mural do fórum por 15 dias, publico, na verdade, no jornal de circulação e espero 15 dias. Dado 15 dias, se você comparecer, dá-se por citado e o processo continua. Se você não comparecer e nem constituir defensor, não contratar um advogado, então eu suspendo o teu processo, eu agora juiz, suspendo o teu processo e o prazo prescricional, podendo antecipar as provas consideradas urgentes e ainda decretar a prisão preventiva. Bom, citado pessoalmente ou por hora certa, você vem e oferece a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Artigo 396A, vai rolar testemunhas, já vou falar delas. Apresentada a resposta à acusação, o que você pede para o juiz? Pede aquilo que ele pode lhe dar. Qual é a estrutura da resposta, professor? Endereçamento, qualificação, resumo, preliminar, mérito e requerimento. Fechou? Vou pedir para o juiz o quê no escritório de advocacia? A absolvição sumária é o foco. Eu não vou pedir o restante que eu peço no NPJ e que eu peço na OAB, que seria absolvição, desclassificação, pena no mínimo, afastar agravante e reconhecer atenuante, afastar causa de aumento, reconhecer causa de diminuição, regime prisional, pena alternativa e sursis, 10 teses, porque eu não tenho o que pedir no escritório, a não ser preliminares, causa extintiva de punibilidade e nulidade e, tecnicamente, a absolvição sumária do 397. Se o juiz achar que deve me julgar antecipadamente a lide, ele vai dizer, poxa, está manifesta a excludente de ilicitude, absolvo sumariamente. É manifesta a excludente de culpabilidade, salvos inimputáveis. Eu excluo, eu absolvo você sumariamente. O fato, evidentemente, não constitui crime. Eu te absolvo sumariamente. Ou está extinta a punibilidade do agente. Em qualquer uma dessas 4 hipóteses, ele julga antecipadamente a lide. Caso contrário, até pelo princípio da segurança do juízo, ele geralmente marca a audiência de instrução e julgamento. Marcada a audiência de instrução e julgamento, passar-se-á a tomada de declarações do ofendido, das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, carta precatória, a oitiva de peritos, acariações e reconhecimentos, interroga-se o réu, passa-se para os debates orais, que são as alegações finais orais, 20 minutos mais 10 do promotor, 20 minutos mais 10 da defesa. Se tiver assistente de acusação, mais 10 minutos. Se tiver assistente de acusação, daí mais 10 minutos para a defesa. E o juiz dá a sentença oral, ou pode o juiz ainda dar a sentença em 10 dias. Da sentença cabe o recurso de apelação e dos recursos, embargos de declaração, apelação, recurso especial, recurso extraordinário, embargos infringentes e assim por diante. Uma vez transitado em julgado, dos recursos até a fase policial, tiro tudo e arquivo e acaba sobrando denúncia, sentença, cópia dos recursos para criar o PEC, Processo de Execução Criminal, certo? Lei 7.210 de 84. Bom, professor, mas você está falando para nós aí o rito ordinário. Eu falei para vocês que a base é toda do ordinário. Agora eu vou voltar e vou mostrar para vocês as 5 diferenças do rito ordinário para o rito sumário. Toma nota, puxa teu papel e tua caneta, anota certinho, porque são esses pontos que eu vou acabar cobrando de vocês, as 5 diferenças e ainda algumas pegadinhas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vamos lá tomar um chazinho aqui. E lembrar para vocês o seguinte. Primeira diferença do rito sumário para o rito ordinário é que na denúncia, certo, que o promotor tem 5 dias para denunciar réu preso e 15 réu solto, igual ao ordinário, no rito sumário ele só pode arrolar 5 testemunhas. Primeira diferença, denúncia do ordinário, 8 testemunhas, denúncia do sumário, 5 testemunhas. Segunda diferença, princípio da paridade de armas. Se o promotor pode arrolar 8 no ordinário e 5 no sumário, a defesa podia rolar 8 no ordinário e poderá rolar 5 testemunhas no sumário em sua resposta à acusação. Primeira diferença, 5 testemunhas na denúncia. Segunda diferença, 5 testemunhas na resposta à acusação. Terceira diferença, lembra que a audiência de instrução e julgamento no rito ordinário ela é marcada em até 60 dias. Terceira diferença no rito sumário é que a audiência de instrução e julgamento deve ser marcada em até 30 dias. Mentira, isso só cai em concurso. Na prática não é assim. O judiciário se movimenta pela presença do réu preso e do réu solto. O rito sumário, o crime é mais leve. Regra geral, o réu está solto. É muito difícil você ver um juiz marcar uma audiência rápida em 30 dias com um réu solto. Vai marcar para 2021, como eu já tenho audiência em 2021. Diferente do rito ordinário que o réu está preso. Mas para fins de prova, magistratura e todos os concursos,
60 dias rito ordinário, 30 dias rito sumário. 5 testemunhas na denúncia, 5 testemunhas na resposta à acusação, 30 dias para marcar audiência de instrução e julgamento. E a quarta e a quinta diferença estão na audiência de instrução e julgamento. E agora eu quero que vocês passem o olho no slide, que eu vou estar disponibilizando para vocês aí no material didático. Passa o olho no slide, confere, tá? Você tem ali ofendido, acusação e defesa, perito, acariação e reconhecimento, interrogatório, alegações finais orais, sentença, recurso e execução penal. Onde estão a quarta e a quinta diferença do rito sumário para o rito ordinário? Vamos lá, vou tomar um chazinho enquanto vocês pensam para a gente poder responder isso aí. Fechou? Vamos lá. Quarta diferença. Onde é que estão as diligências? Enquanto no rito ordinário, depois do interrogatório, você tem as diligências do artigo 402, no rito sumário você não tem. Então, quer diligência, promotor? Pede na denúncia. Quer diligência, advogado? Pede na resposta à acusação. Porque do interrogatório vai para as alegações finais. Quinta diferença. Sim, alegações finais na modalidade oral. Não dá a possibilidade da alegação final por memoriais. Somente oral. E aí vem a sentença, recurso e execução penal. Tá aí? 5 testemunhas na denúncia, 5 testemunhas na resposta à acusação. 30 dias para marcar audiência de instrução e julgamento, não tem diligências do 402 e as alegações finais são feitas só na modalidade oral. Essas são as diferenças do rito sumário para o rito ordinário. Eu não quero que você me responda na prova, ai professor, porque o rito sumário é para crimes com pena superior a 2 anos, inferior a 4. Ela não é uma diferença, ela é o que define o rito sumário. Diferente do rito ordinário, que o rito ordinário é com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Então, o tipo de pena define o rito. Eu quero saber qual é a diferença dos ritos. Para o trabalho da M1 em si, é você pegar os ritos diferentes, ordinário com drogas, ordinário com a primeira fase do júri, e justamente mostrar quais são as semelhanças, quais são as diferenças. Como que eu posso cobrar isso na prova de vocês? Olha a pegadinha no final desse áudio. A pergunta que eu faço é a seguinte. Em regra, 5 testemunhas de acusação, 5 de defesa. 30 dias para marcar audiência. Pergunto, o juiz pode me permitir diligências no rito sumário? Sim, o juiz pode. De acordo com o código, existem diligências no rito sumário? Não, de acordo com o código, não. Outra pergunta, de acordo com o código, as alegações finais podem ser feitas por escrito? Não, senhor, não, senhora. As alegações finais são só orais. O juiz pode conceder prazo para as alegações finais por memoriais? Sim, ele pode. Tudo aquilo que for favorecer o réu, o juiz pode fazer. Ele pode dar diligências e dar alegações finais por memoriais. O juiz. Mas a pergunta agora é, com base em quê? Com base no rito ordinário. Porque toda vez, agora, todos os ritos que nós formos trabalhar, que tenham lacunas, que tenham problemas, que tenham divergência, você vai utilizar o rito ordinário para completar. Então só cuida com a minha pergunta na prova, de acordo com o código, não tem diligência, de acordo com o código, a alegação final é só oral. O juiz pode? O juiz pode tirar as diligências do ordinário? Não, não pode. O juiz pode determinar que as alegações finais sejam somente orais no ordinário? Sim, ele pode, porque no ordinário está escrito oral ou por memorial, certo? Mas lá tem diligência, ele não pode suprimir. Aqui ele pode conceder a diligência, certo? Como pode conceder por escrito, embora não esteja previsto. Se ele fizer essa concessão por escrito, consequentemente, ele está utilizando por base o rito comum ordinário. Fechou? Em breve, vou estar trazendo um vídeo para vocês sobre inquérito policial e vou trazer mais algum rito processual para a gente abordar e, se Deus quiser, semana que vem tudo voltar ao normal, a gente poder voltar para a sala de aula, tocar ficha no conteúdo e mandar bala aí na nossa prova da M1, tá? Segue no YouTube aí, Luiz Eduardo Cleto Rigueto, professor Rigueto, dá os likes no vídeo, se tiver ruim me explica, me dá um feedback do que tá bom, você pode comentar nos vídeos, eu vejo os comentários e respondo, tá? Hoje, quem for assistir, 19h30, vai ter no Instagram aí a nossa live da revisão de processo penal à noite, certo? Segue no Instagram também, @Luiz Eduardo Rigueto, e a gente tá junto aí para passar essa fase do Covid-19 aí, se Deus quiser, dá tudo certo. Beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, nosso próximo conteúdo. Grande abraço.